Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto Cinemação, Getro.com.br e Wannabe Nerd. Vamos aqui para o sexto filme do festival, né? Sexto filme que eu estou vendo no festival, mais um thriller, mais um filme de suspense, inclusive o melhor filme que eu vi no festival até agora, filme de suspense chamado Watcher. Dá aquela ideia de stalker, né? Sem ser stalker, uma pessoa que está observando o tempo inteiro, que é dirigido pela Chloe Okuno e tem estrelando a Maika Monroe, que foi a estrela também de A Corrente do Mal, de It Follows, um dos melhores filmes de terror da década passada. Esse filme também era um filme que eu não estava assim com grandes expectativas, porque a descrição dele é muito vaga, né? Então nós temos lá a personagem da Maika Monroe, que é a Julie, se mudava para a Romênia com o marido, chegava lá, o marido foi para lá trabalhar, ela não podia trabalhar, ela passava os dias desocupada e entediada, e aí ela começa a ficar, percebe que tem um vizinho, né, que está sempre olhando fixo para a janela dela, e ela começa a ficar incomodada com aquilo e a ficar paranoica e acha que ele está começando a segui-la, né, e que ela está sendo seguida por ele. E enquanto isso tem também um serial killer atacando em Bucareste, certo? Essa então é a história do filme. Apesar de eu não ter grandes expectativas, eu estava esperando que o filme fosse bom, mas o filme foi o melhor filme que eu vi no festival até agora. E foi um filme que me impressionou muito, porque ele tem... eu diria que ele é Hitchcock puro. E não estou dizendo assim que é Hitchcock puro para fazer uma comparação jocosa ou para dizer que o filme não é original. Não é isso. Claro que ele tem uma ligação bastante firme com Janela Indiscreta, né? Tá no DNA do filme, como a própria diretora disse depois nas perguntas e respostas, pergunta que eu fiz, inclusive, e eles fizeram para ela. Uhul. Mas eu vi além disso. Primeiro porque eu acho que toda a questão de quando ela acha que está sendo seguida e aí em determinado momento ela começa a seguir o cara, lembra muito a estrutura de Um Corpo que Cai. Mas para além disso, né, a trilha sonora, a fotografia do filme, os enquadramentos, quer dizer, se você pensa na história, é uma história muito simples, a mulher fica paranoica, ela acha que está sendo seguida, começa a seguir o cara e a coisa começa a andar, então a história é muito simples. Em alguns momentos que nós temos é ela caminhando na cidade, e aí ela entra no cinema, ela entra no supermercado, aí ela olha para cá, ela olha para lá, e tudo que nós temos é a atuação da Maika Monroe e a trilha sonora, certo? E o filme funciona espetacularmente bem, muito, muito, muito bem. E até deixa eu acrescentar um detalhe aqui, né, que é muito importante para esse filme, que ele também tem um pouquinho de encontros e desencontros, péssimo nome em português, né? Lost in Translation. Nós temos lá a mulher então que está desocupada, entediada, enquanto o marido está trabalhando o tempo inteiro, morando num lugar onde ela não entende a língua e não consegue falar a língua e não entende as pessoas e fica perdida com aquilo. Só que em vez disso caminhar, né, para ela estabelecer uma relação com alguém, e nós entramos aqui com um romântico afetivo, nós caminhamos então para a paranoia e a mania de perseguição. E o filme já estava indo muito bem, muito bem. Obviamente não vou dar spoiler aqui, porque eu acho que esse filme vai fazer sucesso, acho que esse filme vai ser comprado por uma grande distribuidora, por um streaming, alguma coisa assim. Eu fiquei pensando, será que valia a pena ter respondido, né, se a paranoia dela estava certa ou estava errada? Porque o filme responde, eu não vou dizer qual é a resposta, né? O filme responde se a paranoia dela estava certa ou estava errada. Não ser tão claro, mas aí veio a última cena, e na última cena eu mudei de ideia, pensei, não, realmente esse filme merecia ter esse final e essa resposta é a resposta que a gente precisava ver. Ele tem algumas coisas, esse filme também é uma aula de roteiro, ele tem algumas coisas muito importantes assim que ele faz, que é assim, pequenas coisas que a gente acha que não vai ter nenhuma importância no filme, na realidade fazem parte da solução de tudo, né? E do desfecho. E de forma sutil, né? Sem ser totalmente óbvio. Eu ainda tenho, obviamente, mais 25, eu tenho mais de 20 filmes para ver no festival ainda, até o dia 30, né? Mas até agora, com certeza, Watcher é o melhor filme que eu vi no Festival de Sundance 2022. Então, vai ficar, evidentemente, com 5 estrelas de 5. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais
e ajude a divulgar a Conexão Sanders, para você não custa nada e para a gente ajuda muito.